Meu irmão, se quer acabar com a corrupção no nosso Brasil, tem que começar por dentro da igreja. É dentro da igreja que começa a corrupção. Quando você vê pastor pedindo 10%, você vê pastor exigindo os irmãos um envelope para ele colocar o 10%, bota o nome do irmão ali naquele envelope, para o irmão dar os 10% todo mês. E quando o irmão não dá, ele fica de cara feia. Muitos irmãos, muitas das vezes, desistem de ir para a igreja por causa disso. Porque muitas das vezes não tem esses 10% para dar e são desprezados pelo pastor. Muitos pastores não olham para outra ovelha como olha para aquela que dá dinheiro. Para aquela, muitas das vezes, ele dá bom dia. E para outra, ele nem bom dia ele dá. Ele vira as costas quando vê a ovelha. Porque não serve para ele. Porque a ovelha, muitas das vezes, só serve para o pastor quando se coloca dinheiro no bolso dele. Quando se coloca, ele finge que nem conhece. Aí muitas pessoas se sentem desprezadas da igreja e acabam saindo da igreja e voltando para o mundo fazendo muitas besteiras. O que eu estou falando aqui é verídico. O que eu estou falando aqui é real. É por isso que esse negócio de pedir 10% na igreja, isso é crime, meu irmão. Isso é extorsão. Isso é explorar os irmãos. A justiça tem que acabar com isso dentro da igreja. Porque isso só não se torna crime, isso também se torna lavagem de dinheiro também dentro da igreja. Porque a igreja, se você for ver na igreja, quando você vê empresário dando 1 milhão para a igreja, ele não está dando 1 milhão de oferta não, meu irmão. Ele está dando 1 milhão para poder lavar o dinheiro dele na igreja. Aí fica pastor batendo no peito, dizendo que recebe oferta de empresário. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, é mentira. Falo isso sem medo de errar. Quando o empresário chega, dá uma quantia alta na igreja de 1 milhão, de 5 milhões, é para lavar dinheiro. Você pega esse dinheiro, bota na conta da igreja e depois vai devolvendo para eles aos poucos. Por quê? Porque a justiça ela não confisca a conta da igreja. A igreja não presta conta das suas rendas para a justiça. Porque a igreja ela é isenta de imposto. Então é muito fácil se lavar dinheiro na conta da igreja e é muito fácil se lavar dinheiro na conta de ONG. Pode ver que a maioria das igrejas tem ONG. Que nas ONG que eles conseguem jogar o dinheiro lá e a justiça não consegue, não fiscaliza, porque não pode fiscalizar. Eles não precisa prestar conta, né, com a justiça sobre o dinheiro da igreja. Então, quando você vê um empresário dando uma quantia alta na igreja, é porque ele está lavando dinheiro. A realidade é essa. Por isso que tem que acabar com esses 10% na igreja. Acabar com esses 10%, botar isso como crime. Porque isso é extorsão aos irmãos. Isso é extorsão. Pedir 10% na igreja, isso é crime. Isso é coisa de bandido, isso é coisa de estelionatário. Pastor que faz isso não tem amor às suas ovelhas. A realidade é essa. O que ele quer é se dar bem com o negócio de igreja e se juntar com um político corrupto para poder lavar dinheiro na sua igreja. É isso que ele quer. Por isso que a corrupção, para acabar no nosso Brasil, tem que começar por dentro da igreja. Acabar com esse negócio de 10% dentro da igreja. Pastor que pedir 10% na igreja tem que ser preso. Pastor que der envelope na igreja, que estripular dinheiro para quanto que os irmãos, quanto que dá. Dizer quanto que os irmãos tem que dar. Querer estripular a quantia, tem que colocar ele na cadeia. Igreja não é lugar disso. As igrejas daquele tempo pregavam o amor por amor a Jesus Cristo, pela fé. Hoje não. Surge vários pastores por aí, que ninguém conhece esses caras, abre igreja, daqui a pouco eles abrem templos grandes, começa a pedir 10% e quando vai ver, eles estão com mansão, estão com avião, e estão se enriquecendo, usando os irmãozinhos lá sentados na cadeirinha deles e abusando da fé dos irmãos. Eu não vejo isso como igreja. Tem que colocar uma lei no nosso Brasil. Pediu 10% na igreja, tem que prender o pastor. Tem que colocar isso como crime. Isso é estelionatário. Isso é bandidagem dentro da igreja. Se quer pregar o evangelho, prega com amor. Aí você vai ver que não existe ninguém para pregar o evangelho com amor. Só existe mesmo pregadores, existe muitos pastores aí que estão abrindo igreja só por causa de dinheiro. Por quê? Eles não têm condições, eles não têm peito de comprar o terreno e ir lá abrir a igreja para pregar o evangelho com amor.
O que acontece é que alguém vem, compra o terreno para ele, faz a igreja para ele, e ali começa a corrupção dentro da igreja. E essa corrupção sai dali e atinge aqui fora. Para acabar a corrupção no nosso Brasil, tem que começar a acabar por dentro da igreja. Aí sim nós vamos conseguir acabar com a corrupção. Porque é lá que muitos políticos estão lavando dinheiro. É dentro da igreja. Essa é a mensagem do pastor Fernando da Igreja Acabou o Segredo. 10% tem que botar como crime. Tem que botar lei. Pastor não pode pedir mais 10% na igreja e nem dar envelope para irmão nenhum. Senão a Polícia Federal tem que colocar esse safado na cadeia. Essa é a mensagem do pastor Fernando da Igreja Acabou o Segredo.